E toda sexta-feira já é tradicional a gente receber aqui a participação do deputado estadual Zé Nunes, que também preside diversas comissões e frentes parlamentares que são de extrema importância aqui para a nossa região. E vamos receber ele agora para falar sobre como foi a semana na Assembleia Legislativa e uma expectativa aí para quais pautas estão em andamento e o que isso pode impactar na vida nossa aqui da Costa Doce e Zona Sul. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pablo, bom dia a toda a nossa audiência, né? É uma alegria esta sexta-feira estar acompanhando aqui, participando novamente do programa. De fato, temos tantos assuntos, né? Hoje eu diria assim que temos muitos assuntos. Fazer um registro ontem da abertura da colheita do arroz, lá em Pelotas, na Embrapa, né? Uma perspectiva bastante importante de uma safra maior, tendo em vista o aumento da área plantada, né? E também uma perspectiva importante de uma decisão do governo de formar estoques. O governo vai comprar mais produto numa tentativa de recuperar de novo aquela condição que o Brasil tinha e que nos últimos anos, né? O governo passado, principalmente, suspendeu a ideia de trabalhar com estoques reguladores, o que é uma situação bem complicada, tendo em vista que, volta e meia, nós temos aí os fenômenos de seca, de chuva em excesso, e nós sofremos, né, com populações que precisam ser atendidas, e também funciona como um regulador, né? Um regulador para que também, né, o próprio produtor, né, em momentos de dificuldade, possa ter um espaço de negócio junto ao próprio governo. Então, a Conab está trabalhando na recuperação de alguns estoques. E aqui eu cito o arroz, né? A segurança alimentar de um país, ela é muito importante, né? E qualquer país que se planeje, ele tem um estoque de alimentos reservado sempre numa quantidade que é calculada de acordo com o tamanho da população, a realidade de cada país, mas o país geralmente tem os países têm esse planejamento. E o Brasil havia perdido esse planejamento. Tanto é que no ano passado, agora na última seca de 2 anos atrás, quando tentamos buscar milho para atender os produtores que produzem proteína animal no estado do Rio Grande do Sul, quando fomos à Conab para buscar o milho, praticamente a Conab não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhum estoque regulador para atender os produtores, né, da nossa região sul, que sofria muito da seca. Então, você ter um estoque regulador de alimentos, ele é fundamental. Você tem, muitas vezes, um fenômeno de um lado do país, no Brasil, um país continental, que sofre situações diferentes. Nos momentos de seca, nós tínhamos, quando o país tinha um estoque regulador, nós tínhamos sempre aquela oferta de milho de balcão da Conab, com preços muito acessíveis, né? Porque aí o preço estourava e nós não conseguíamos manter, né, o equilíbrio da produção da proteína animal, seja a carne de frango, a carne de suínos, a produção de leite, e até mesmo, em alguns momentos, a própria manutenção dos animais da propriedade. A Conab fazia, então, a venda dos seus estoques para atender os produtores gaúchos que enfrentavam a seca. Isso tudo terminou. Pois bem, o governo federal está voltando a reconstituir aos poucos o novo estoque. E um dos estoques que estará sendo reconstituído é o arroz, que é um produto também muito importante e essencial, né, na alimentação dos brasileiros e brasileiras. Para quem não entende, não sabe o que é esse estoque que a Conab fazia e vai voltar a fazer, o senhor conseguiria explicar de uma maneira breve como é que funciona a compra, aí fica estocada, e como é que funciona a venda? O governo compra, né? Compra uma quantidade e mantém em armazéns alguns seus, né? Tem estados que têm armazenagem e também outros o governo paga para que esse produto fique armazenado. Esse produto ele é feito uma gestão para que ele não fique muito tempo, né? Que ele não envelheça nos armazéns por conta da durabilidade, né? Então cada produto tem um prazo que pode ficar.
esse produto, então, ele é feita a gestão pela Conab e ele é utilizado conforme as necessidades. Por exemplo, em caso de dificuldades de uma região do país enfrentar qualquer fenômeno, a questão da segurança alimentar é uma garantia para a segurança alimentar da população. Esse estoque também ele é utilizado muitas vezes em campanhas de ação dos países na colaboração internacional, e o Brasil, né, que é um país altamente produtor de alimentos, geralmente utiliza os alimentos nessa cota de participação na ajuda humanitária, enfim, que é signatária dos países que fazem parte, né, dos acordos internacionais também da ONU. Também, no caso de outros produtos, como exemplo do milho, né, é um produto muito utilizado para que regiões que sofram adventos climáticos, que não consigam produzir um produto que é considerado, né, uma base da agricultura e da agropecuária, porque é o principal componente das rações da alimentação animal, nós temos estoques, né, que podem ser usados para isso. Por isso que eu dei o exemplo da seca, né, da estiagem que teve no Rio Grande do Sul, e que nós tivemos anos, quando o governo tinha estoque de milho, a gente comprava um milho a um preço bastante acessível, o governo inclusive dava um desconto na época. O agricultor que precisava produzir leite, produzir suínos, produzir frango, né, ele tinha um desconto para comprar esse milho do governo mais barato, para ele poder superar aquele momento de crise. Então, isso também é utilizado, né? Enfim, é um estoque de produtos, né, de alguns produtos que funcionam como reguladores, né, de situações adversas e principalmente no olhar da segurança alimentar. Então, é importante que o Brasil recomponha os seus estoques, que o Brasil volte a ter uma segurança, né, tendo o estoque à disposição, né, e o Brasil tinha abrido mão disso. Por isso que nós tivemos, em alguns momentos, assim, situações dramáticas. O Rio Grande do Sul enfrentou isso, né? Nós tivemos aí um momento que a produção de frango, a produção de proteína animal, ela quase se ela esteve um tempo inviável no Rio Grande do Sul. Muitos agricultores abandonaram, né? Tanto é que nós perdemos terreno na produção de aves, perdemos terreno na produção de leite. Um dos motivos também foi esse, a falta dos estoques reguladores para poder auxiliar quando o preço se tornou, por períodos assim, insustentáveis. Para esses que produzem, o preço do milho se tornou insustentável. O Rio Grande do Sul não é autossuficiente em milho, ele produz menos da metade do milho que consome. Então, é nesse sentido que os estoques, e nesse caso o estoque do arroz também, nós vamos voltar a ter estoque público, estoque da Conab. Isso é bom, um sinal bom para a lavoura arrozeira, porque o agricultor vai, além do mercado tradicional, o arrozeiro vai ter agora a opção também este ano de vender uma parte da sua produção para o próprio governo, que deve manter também a cotação do valor do produto numa condição boa. Mas assim, Pablo, eu queria trazer aqui essa semana, nós fizemos a primeira reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e instalamos a frente parlamentar, né, pela nova modelagem e substituição dos pedágios da Ecosul aqui na nossa região. Mas eu queria trazer um corte aqui rapidamente. Durante o trabalho dessa semana, e nós vamos apresentar o dado completo, vai ser na próxima quinta-feira, nós fizemos todo um levantamento, né, sobre a questão da agropecuária gaúcha. E eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, dizer que sobre o crédito rural, né, uma informação importante: o Rio Grande do Sul ele ocupa utiliza um quarto de todo o Pronaf brasileiro, né? Nos quase 30 estados, né, nós temos aí um quarto do Pronaf de todo o Brasil é utilizado aqui no Rio Grande do Sul, 25%. Isso é uma informação interessante, né, o quanto ainda o Rio Grande do Sul tem uma agricultura familiar, né, que ela é pujante. Muitos agricultores já migraram para o Pronamp, né, e de todo o crédito rural do Brasil, nós usamos 14% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, os planos safra são os grandes financiadores, né? Os planos safras federais são os grandes financiadores da agropecuária gaúcha, do setor primário do Rio Grande do Sul, através
dos programas de investimento custeio. E eu chamei a atenção aqui para um dado. Nós temos no programa Pronaf algumas linhas que elas são muito pouco usadas e são as melhores linhas. A gente não sabe, eu não sei se é porque as instituições financeiras não divulgam, né, e se os agricultores possivelmente não saibam. Mas nós temos uma linha de Pronaf que é chamada Pronaf Jovem. Esse Pronaf Jovem está com juros este ano muito acessíveis, né? São juros de 2,5% ao ano. Numa inflação de 4%, você tem é um juro negativo, vamos dizer, porque ele é menor do que a própria inflação, e é um juro fixo, né? Bom, veja bem, sabe quantos contratos de Pronaf Jovem nós temos no estado do Rio Grande do Sul? E eu peguei o dado de 23, 24, 63, 2 contratos no Rio Grande do Sul. Esse é um dado do Banco Central. Quer dizer, nós temos uma linha de crédito. Quanto jovem tem no interior querendo comprar um tratorzinho, querendo fazer um investimento, podendo fazer? Por isso a importância do jovem, né, ter o seu talão de produtor. E a maior parte dos jovens já tem, porque quando chega na idade, a própria questão da Seguridade Social, né, a questão da Previdência. Mas eu fico impressionado como um programa, que é um dos melhores programas do Pronaf, em termos de juros, o juro mais barato do Pronaf, e nós não temos acesso num estado que ocupa 1/4 de todo o Pronaf do Brasil. Eu só posso entender que tem 2 motivos aí. A desinformação da população, né? A desinformação do jovem rural de não saber que tem um programa federal para ele. Ou os bancos estão negando, os jovens estão procurando, os bancos estão negando, porque não querem trabalhar numa linha de Pronaf diferente. E aí, se tiver acontecendo isso, um jovem que queira acessar uma linha dessas, se o banco não quiser fazer, é preciso procurar as autoridades. O banco não tem, ele não pode não querer operar uma linha que é uma linha induzida pelo governo, com alto subsídio de juros, né, e não querer fazer. Bom, esse jovem também pode trabalhar com uma entidade, um sindicato, fazer esse projeto e ele acessar. Então, eu quero trazer, tem 2 linhas de crédito do Pronaf no Rio Grande do Sul, que nós constatamos o levantamento que fizemos. Claro, nós pegamos a safra passada, 23, 24, né? Mas é a linha Pronaf Jovem e o Pronaf Mulher. No Rio Grande do Sul tem 66 contratos do Pronaf Mulher, né? São contratos geralmente de investimento, né? Esses são contratos de investimento, para investir na propriedade. A mulher quer investir na sua agroindústria, e o programa esse do Pronaf Mulher também com juro altamente subsidiado. Então, aqui fica o alerta, né, para uma constatação importante, uma leitura sobre como as linhas chegam, né, e inclusive o Banco Central, devido à baixa adesão de uma linha que é tão favorável, né, está já querendo terminar com essas linhas. Porque diz assim, tem pouco acesso. E no Brasil inteiro, o acesso é pequeno. Quer dizer, o que está acontecendo? Bom, essa é uma reflexão que nós temos que fazer, né, e trabalhar, porque precisa chegar nesse jovem que está no campo, já que nós temos o problema da associação rural, que ele tem uma linha de crédito para ele muito boa, muito positiva. Uma outra questão rápida, assim, foi a apresentação ontem na comissão do Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Mais uma vez, um programa muito importante que para o jovem tem um subsídio no volume de dinheiro. O governo dá de rebate, o governo dá 40% do valor da compra de uma propriedade, se for jovem. Veja bem, nós chegamos a um valor hoje, agora, esse valor estava em R$140 mil por propriedade a ser comprada. Hoje subiu para R$293 mil. Praticamente R$300 mil. Um jovem agricultor, mas isso é para todo tipo de agricultor, não só para o jovem. Um agricultor que não tenha terra ou tenha muito pouca terra, ele pode fazer um projeto. R$293 mil, né? Se for jovem, tem um rebate. O juro de 0,5% com rebate também para os demais agricultores, só que em percentuais menores, né? E no Rio Grande do Sul nós temos hoje 28 mil agricultores que têm
que já foram beneficiados com o crédito fundiário. O programa está em expansão e é importante que aqueles agricultores, aqueles jovens que não tenham terra, queiram comprar terra, procurem as entidades. E um avanço fundamental num projeto uma proposta que nós encaminhamos ao ministro do MDA no início do governo agora, é de que se mudasse a lei e que o filho possa comprar a propriedade do pai ou dos irmãos. Né? Era considerado um crime um agricultor, quando era descoberto um agricultor que comprou a propriedade da família, era considerado crime. Hoje não, hoje é incentivado que compre, porque muitas vezes tem 3, 4 filhos, 20, 30 hectares de terra, nenhum consegue comprar a propriedade, porque não tem recurso, e a propriedade vai para o grande lavoureiro de soja, ou a propriedade vai para um sitiante lá da cidade que queira fazer um sítio, e aquela propriedade se termina enquanto propriedade produtiva da agricultura familiar. Então hoje pode, sim, se tiver uma família que o pai esteja com idade já avançada, e um filho queira ficar com a propriedade, ele tem a possibilidade de financiar no crédito fundiário e comprar dos demais herdeiros a propriedade ou comprar do próprio pai. Então, são avanços muito importantes nesse programa e que foi muito bem apresentado ontem na Comissão de Agricultura da Assembleia e eu trago aqui um pouco como informação aos nossos ouvintes. E para fechar, saudar a vinda do presidente Lula, que vai anunciar agora em Rio Grande a retomada do polo naval. 4 novos navios serão construídos. 1 bilhão e 600 milhões de reais, o valor desses navios, e a geração de aproximadamente 5 mil novos empregos na nossa região, diretos e indiretos, para construir nessa primeira fase de retomada do polo naval. Acho que um acontecimento que deve ser celebrado por toda a nossa região. O polo naval de Rio Grande, quando ele esteve a pleno vapor, ele chegou a ter 30 mil trabalhadores trabalhando. 30 mil trabalhadores é maior do que muitas e muitos municípios do nosso Rio Grande do Sul. Então, nessa segunda-feira eu estarei lá, o presidente da República vem assinar o contrato desses 4 navios e retomar a indústria naval no Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Rio Grande, na nossa região, como está retomando em todo o Brasil, gerando milhares e milhares de empregos. Então isso é uma alegria, uma injeção de dinheiro na nossa região, uma injeção de dinheiro, de oportunidades no nosso estado, e que a gente consiga novamente fazer da política, da indústria naval brasileira uma política permanente e que não venham governos para destruir. Porque é muito triste quando um governo implementa uma política importante como essa. Por isso que o Brasil hoje está vivendo uma situação praticamente do pleno emprego, por conta de iniciativas como essa. Serão em torno de 5 mil novos empregos, diretos e indiretos aqui na nossa região sul, Possivelmente daqui a pouco nem vamos conseguir gente para dar conta de toda essa demanda. Mas é uma notícia muito boa que eu não poderia deixar de dar aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Pablo. Um abraço. E, deputado, só para a gente finalizar também, a gente falou aqui sobre os créditos fundiários, também o Plano Safra. Mesmo com esses números que o senhor trouxe, também com o lançamento do Desenrola Rural, que vai acontecer na semana que vem, está acontecendo um movimento de muitos sindicatos e também a própria FETAG de cobrar aí por mais medidas que possam ajudar aí nos impactos que são causados pela estiagem, principalmente nesse ano. Inclusive, representantes da FETAG estiveram em Brasília, acho que ontem ou na quarta-feira, mas foi nessa semana, para cobrar lá pessoalmente em Brasília, no Ministério, se eu não me engano, do Ministério de Desenvolvimento Rural, que eles estiveram, e como ao que se deve essas cobranças mesmo com todos esses números que o senhor trouxe, também o Desenrola Rural que está por vir aí. Na sua opinião, o porquê desse movimento todo e desses protestos que estão acontecendo em algumas cidades, envolvendo aí sindicatos rurais e a própria FETAG? Bom, eu acho que é importante destacar que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos mais de 80 mil agricultores beneficiados, com 140 mil operações comprovadas de auxílio, de rebate da dívida
dos agricultores e cooperativas por conta da enchente no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o número consolidado do relatório financeiro, né, do BNDES, dos repasses e do que o governo auxiliou. Né? O que tem? Né? Eu acho que nós temos aí várias coisas. Que o setor da agricultura possa estar com dívida, sim. Né? Com todo respeito, eu acho que não é tanto o caso da FETAG, né, porque trabalha mais com agricultura pequena, familiar, média, Pronamp, né? Nós temos, sem dúvida, sempre teremos, né, situações, e nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul algumas estiagens terríveis, né? E todo mundo lembra, né? Tiveram alguns descontos. Teve uma ministra que veio na Expo Inter e disse na Cotrijal, melhor, na Expo Direto, e pediu para os agricultores que rezassem para chover, porque não tinha nada que fazer. Essa frase foi rodada pelo Brasil. A ministra da Agricultura chegar num estado que estava ardendo na seca, ela disse: olha, não tem nada para fazer, rezem para chover. Isso a ministra disse lá na Expo Direto. Bom, e nem naquele momento não houve assim, um movimento de reação tão forte como... Nós sabemos que o setor do grande agronegócio é um setor que ele é importante, mas ele é um setor também que se endividou em alguns momentos por conta do excesso de compra de máquinas que muitas vezes são questionáveis. Eu conheço realidades de produtor que planta 100 hectares de soja, que compra uma colheitadeira de 1,5 milhão. Isso não existe, isso aí é insustentável, né? Aí essa situação é uma situação que ocorreu, aí dá uma frustração de safra e aí gera uma dívida. O que eu defendo? Né? Eu defendo o seguinte: eu acho que toda solicitação, toda demanda ela é válida, mas tem que se fazer uma auditoria muito profunda em toda essa dívida. O Brasil viveu uma securitização há 25 anos atrás, eu participei dela. Eu era presidente da cooperativa aqui em São Lourenço do Sul, e eu participei, inclusive fiz projetos para securitização. Eu não vejo que o Brasil esteja nessa situação agora. Poucos dias atrás era uma euforia, principalmente quem planta soja, né? Era uma euforia porque, né, compras e compras e compras, né, de equipamentos, máquinas, e muitas vezes esse assédio, né? Esse assédio acaba tirando a racionalidade de quem faz a gestão de uma propriedade, que a agricultura ela é muito estável. Nós temos algumas situações, por exemplo, uma preocupação muito grande que eu tenho é com as medidas que o Banco Central anunciou para o Proagro, por conta de que o Rio Grande do Sul, em 2023, utilizou 60% de todo o Proagro do Brasil e tem sido campeão de uso do Proagro, possivelmente por conta das condições climáticas. Também existem dúvidas, né, de que no Rio Grande do Sul possa haver um conjunto de fraudes. Eu acho que aí não dá para se afirmar uma coisa dessas sem primeiro fazer um levantamento e comprovar. Então, que seja feita uma investigação. Mas o Banco Central colocou algumas medidas que vão ser muito restritivas. Medidas que, inclusive, vão prejudicar o acesso dos agricultores ao Pronaf e às linhas de crédito. Isso para mim, é o ponto central, assim, que nós temos que abrir esse diálogo com o Banco Central. O Banco Central brasileiro, muitas vezes, quando a gente diz que o Banco Central não pode ter uma autonomia tão grande como tem, ele não pode estar alheio também ao debate do resto das questões do Brasil e precisa estar atento, né, também à fala da política. Muitos criticam, dizem que a gente está errado e que precisa ter um Banco Central livre e independente. Pois é, um Banco Central livre e independente é um Banco Central que diz assim: não, mas está indo muito para o agro para o Rio Grande do Sul. Como é que um Estado vai pegar quase todo o agro do país? Nós temos que diminuir lá, isso aí está errado. Mas não olha nada, não olha que aqui tem tantas secas, tantas chuvas, enfim. E aí tomam as medidas que tomou. Esse é um Banco Central independente, né? Então as coisas, elas têm sempre dois pesos, duas medidas, elas têm impactos diferentes, né? E a gente precisa ter um equilíbrio de posição, né? O que aconteceu, um Banco Central independente é importante, tem que saber ter uma palavra, mas ele também não pode
nós temos que ter uma situação mais mediada, não pode ser tão... Né, nós temos duas realidades aí, não é que seja 2 pesos, 2 medidas, mas nós temos duas realidades que precisam ser olhadas, né? Não é só a política financeira bem estabilizada e o resto do país se arrastando, né? A população sem renda ou com dificuldade, não vai, uma coisa puxa a outra. Então, o que eu quero dizer é que essa medida do Proagro me preocupa muito, e com relação a esse porque o que acontece? Quando você levanta uma pauta, não vamos pagar mais dívida, queremos uma situação, todo mundo quer, né, Pablo? E todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Agora nós temos, o Brasil é um país amplo, com muitos setores. Imagina se alguém dissesse para ti, Pablo, vamos fazer uma luta aí e tu tá com as tuas contas ali no banco, tu tá lá na loja, vamos fazer uma moratória, tu não vai dizer, eu tô junto nessa. Todo mundo vai querer. Então é muito fácil arrumar, né? O que nós temos que ver é de fato, né? O agricultor que tem dívida, por que ele tem dívida, qual a origem dessa dívida. Agora, se ele tem uma dívida por má gestão, se ele tem uma dívida por não saber, né, organizar suas compras e aquisição dos seus investimentos, é outro problema. Aí o governo não pode pagar por isso, porque não é o governo que paga, é a sociedade, o trabalhador que ganha um salário mínimo, né? Então tem muita gente que diz que Bolsa Família é ajudar vagabundo, né, e acha que ter uma política de incentivo ao emprego é equivocado, mas também está muito contente de repente não precisar pagar suas dívidas ou ter um abatimento. Não é não precisar pagar, mas ter um grande abatimento na sua dívida. O que eu defendo? Vamos fazer uma grande auditoria. Se eu sou o governo, eu digo, não, vamos fazer uma grande auditoria nessa dívida agrícola e vamos ver, né, de fato, né, o que é essa dívida agrícola, para quem está endividado, como está endividado, qual é a origem da dívida, e a partir daí formar uma discussão. Acho que é um assunto que, né, ele de roldão, o governo, se eu sou o governo não pode o governo tem que ter a sua pesquisa, o seu estudo, a sua avaliação. Claro que tem setores que estão endividados e que sofreram, né? Estabelecer um diálogo para ver se consegue alongar, para quem não tem condições, né? Mas tem que ver bem, né? Porque nós não podemos fazer uma política no Brasil. Essa história também de que um setor carrega o Brasil nas costas, aquele setor carrega... Todos os setores do país são importantes. A atividade econômica é importante, a indústria é importante, a agricultura é importante, a pecuária é importante, né? O setor de serviços são importantes, né? Os setores públicos são importantes. Olha aí, o presidente está fazendo, vem aqui em Rio Grande e numa medida cria 5 mil empregos, né? Vamos ver 5 mil empregos. Quais as atividades que geram emprego no país para distribuir a renda à população, quanto que gera? Temos que olhar tudo isso. Então, eu acho que é um assunto complexo, tem a sua legitimidade, nós estamos numa democracia. Agora, é preciso ter muita segurança, fazer uma avaliação muito aperfeiçoada. Também não podemos criar situações, né, onde que pequenos e grandes sejam tratados da mesma forma. Não pode tratar da mesma forma. Quem diz que a agricultura é toda uma só está mentindo. A agricultura não é uma só. Eu me criei numa propriedade de 15 hectares de terra, meu pai nunca teve um trator. E ao meu lado tinha uma fazenda de 5 mil hectares de terra. Completamente diferente, essa não é a mesma agricultura. Então esse assunto hoje existe por parte, principalmente, da agricultura empresarial, um discurso. Não, a agricultura é tudo uma coisa só, esse negócio de pequeno e grande é bobagem. Nós somos todos... Existe bom agricultor e mau agricultor. Não é verdade. Qualquer país do mundo não trata de maneira igual. Que quer desenvolver o seu campo, vai tratar de maneira diferente. Um vai ter uma política, porque é grande, ou você trata uma grande multinacional igual uma microempresa aí de Camaquã. É essa a discussão. Então nós vamos tratar uma pequena indústria, um pequeno comércio de Camaquã, nós vamos ter a mesma política para o pequeno comerciante ali de Camaquã, que tem uma loja, do que para as farmácias São João ou para a loja Magalu, a Magazine Luiza, a mesma política, os mesmos programas. É isso que vai gerar desenvolvimento. Mas não, né? Nós temos que adequar tratamentos diferentes para os diferentes. Isso é pregar a igualdade. E na agricultura não é diferente, temos que ter tratamento diferente para os diferentes, né? Dizer que quem
uma agricultura empresarial que produz em 5, 10, 15 mil hectares de terra, dar o mesmo tratamento? Não, tem que ter política diferente, crédito diferente, juro diferente, prazo diferente, atenção diferente em momentos de dificuldade. É isso que eu defendo, porque isso é a democracia. É tratar cada um de acordo com a sua realidade e não achar que vai ser igual para todo mundo. Bom, se tu vai dar para o pequenininho, para o gigante o mesmo atendimento, aí vai ficar muito difícil. É certo que o pequeno vai ser prejudicado. Então, mais ou menos isso, né, que eu penso, uma auditoria nessa dívida e, a partir daí, então, um bom levantamento sobre essa dívida. Eu sou parceiro para fazer isso, já me coloquei. Agora, não dá para embarcar numa onda de que agora tem que ter uma moratória para todo mundo, agora tem que ter uma securitização de 25 anos para todo mundo, sem saber quem é quem, origem, para não provocar nenhuma injustiça, porque não é o governo que paga, é o povo que paga. Quando o governo tira dinheiro do Tesouro para fazer isso, falta para a saúde, falta para a educação, falta para investir nos pequenos, e aí nós temos que saber bem que a prioridade ainda tem que ser aqueles que precisam mais. Essa é a minha opinião. Eu vou estar junto nessa luta, sou presidente da Comissão de Agricultura, mas acho que temos que ter um olhar com muito cuidado para também não ter ninguém se aproveitando da situação, que é muito ruim, e não adianta fazer fala genérica e de achar que há poucos dias não existiam essas falas. Isso começou agora há pouco tempo. Eu sou favorável, eu estou junto, mas temos que olhar muito bem e ter cortes muito, muito bem feitos. Uma boa auditoria e nós levantar bem essa situação. E, em segundo, eu acho que a questão do Proagro nos preocupa muito. Estou pensando em fazer uma ida a Brasília muito forte para a gente tratar desse assunto nos próximos dias. Estou indo na quarta-feira para tratar da pesca e outros assuntos, inclusive sobre a questão do Polo Rodoviário Pelotas lá com o Ministério dos Transportes, mas logo em seguida a próxima talvez seja um dos pontos para a gente tratar com os setores do Banco Central e do Ministério da Fazenda e da Agricultura sobre o tema do Proagro do Rio Grande do Sul. Perfeito, e na sexta-feira que vem trazer aí todas as informações e novidades dessa viagem para Brasília também. Muito obrigado pela participação de hoje, deputado. Ok, um abraço, Pablo, um abraço aos ouvintes. Desculpe, foi meio extenso hoje. Não, mas trouxe bastante informação e é o posicionamento aí do deputado, né?